A graça e a paz do Senhor Jesus para todos aqueles que nos seguem, aqueles que têm sido edificados pela palavra do Senhor. Hoje eu quero compartilhar sobre um tema, a importância e peso da oração de um homem. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu tinha parado para pensar na oração de Neemias, tinha parado para pensar na oração de Daniel, mas eu não tinha parado para pensar na importância que é uma oração feita por um homem a Deus. E também nunca tinha pensado no peso que isso tem. Como Deus olha para isso com uma importância tremenda. Ela tem um peso muito forte. É como se Deus dissesse, está na tua mão. Você decide. E é sobre isso que eu quero compartilhar. Queridos, todos nós conhecemos, e pelo menos em parte, eu creio, a história de Sodoma e Gomorra. Uma cidade que viveu mergulhada no pecado. Deus disse, olha, eu vou descer para ver se realmente é isso que eles estão falando ou não. E Deus viu que era verdade, disse que a cidade era má e vivia em grande pecado. Aí Deus resolve convocar um homem, chamá-lo para poder ele servir a Deus, estar na presença de Deus. E o que ele resolve fazer com este homem? Entregar a ele uma missão difícil, uma missão dura, como eu já mencionei. Deus não nos convocará para situações fáceis. Pode ter certeza disso. Deus não nos convocará para situações fáceis. E a situação difícil de Abraão era ele orar por aquela cidade, interceder por aquela cidade. E Deus encarregou ele dessa responsabilidade. E então ele chega para Deus e diz assim, Deus, se lá tivesse 50 justos, o Senhor não destrói? Ele diz, se tiver eu não destruo. E é impressionante como ele não encontra 50, resolve perguntar, se tiver pelo menos 5, o Senhor não destrói os 45? Não destruo. E aí vai negociando aí com Deus em termos de decrescer, aí 30, 35, 20, 25, 10, não encontrou. Mas o que eu achei impressionante foi isso, que ele chegou para Abraão e disse assim, olha, eu vi que tem se multiplicado o seu pecado e tem se agravado muito. Agora, como você permanece na minha presença, eu vou te ouvir. Eu vou te ouvir. E ele disse para o Senhor, destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor de 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti.
eu fiquei vendo a importância de um homem que ora a Deus em favor de uma cidade, de uma cidade. Se houver 50 justos, não destruiria. Eu não sei como é que Deus iria fazer, mas ele não ia era destruir. Eu não sei se ele ia usar Abraão para pregar, ele se converter, mudar. Não sei, eu só sei que ele não encontrou, mas também não deixou fechada a questão. E Abraão, ele continua. E se houver 40, se houver 30, se houver 10, não se ire o Senhor. Falarei ainda, se houver porventura ali 30, respondeu o Senhor, não farei, se eu encontrar ali 30. É impressionante, eu fico pasmado quando eu vejo uma atitude dessa. Senhor, não fique irado comigo, mas se o Senhor encontrar, o Senhor não destruirei. Mas e 20? Também não destruirei por amor dos 20. A última vez ele diz assim, não se ire o Senhor. Não fique irado comigo, Senhor, se lhe falo somente uma certa vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor, não destruirei pelo amor dos 10. Eu fiquei vendo aqui o peso que tem uma oração feita por um homem que permanece na presença do Senhor. Aquela cidade seria poupada. Aquela cidade poderia viver outros ares. Aquela cidade poderia ver feitos sobrenaturais por causa de um homem, por causa de uma pessoa. Não? Então, não achou, não teve como. Só que Deus disse, olha, queria fazer, mas não tem, não estou achando, não vou achar. E eu quero que você reconheça que não foi por falta de eu te ouvir primeiro. Não foi por falta de eu me comprometer com você primeiro. Isso aqui é tão importante para nós. Porque se nos dias de hoje pudermos considerar isso, vamos imaginar numa cidade onde nós moramos, de Paraná. Você crê que não tenha nada? Tudo tranquilo, tudo normal, polícia não tem trabalho, Polícia Federal não tem trabalho, presídios vazios, não tem ninguém matando, assaltando ninguém. É que nós não estamos nesta área, porque o nosso setor de envolvimento é outro. Mas aqueles que estão envolvidos com a segurança, aqueles que estão envolvidos com a área social, sabem muito bem o tanto de problema, de dificuldade, de pessoas que sentem dó, pessoas que se compadecem. E aí agora o Senhor chega para Abraão e fala assim, olha, se tiver eu não destruo. Se já pensou Deus chegar para nós e dizer assim, olha, se tiver eu não destruo a cidade. Se tiver eu não vou fazer nada, eu vou preservar a cidade. Que privilégio, que honra. Eu considerei isso como importância e peso para que Deus possa salvar ou possa destruir, como foi o caso, não encontrando, destruiu Sodoma e Gomorra. Quero com essa palavra dizer o seguinte, se você acredita, Deus pode fazer o mesmo nos dias de hoje, aqui
na cidade de Ji-Paraná. Deus pode fazer o mesmo no Brasil, no mundo, porque todo avivamento surgiu de alguém. Quando Moisés estava tirando o povo do Egito, Deus disse: eu quero que você me ajude. Quando foi para reedificar a cidade, que estava destruída, muros derrubados, portões, portas queimadas a fogo, Deus usou Neemias. E aqui Deus está usando Abraão. Será que hoje Deus não sente o mesmo clamor? Será que Deus não sente a mesma necessidade? E esteja me convocando a você para nos colocarmos na presença dEle, porque na presença dEle eu vou entender o que Ele quer fazer. Se orar a Ele, eu vou pedir para Ele abençoar o que eu estou precisando, que eu estou querendo, que eu tenho necessidade. E se eu começar a buscar a presença de Deus, Deus começar a me mostrar as dificuldades, os problemas, as necessidades, e eu começar a me compadecer desse povo e pedir ao Senhor: Senhor, se tiver pelo menos 10 eu não destrói. Não, se tiver 10 eu não destruo. Quem sabe chegou a nossa oportunidade. Quem sabe esse relato está na Bíblia há quase 4.000 anos atrás, mas porque Deus via que nos dias de hoje a humanidade ia se corromper de uma forma tal que nós iríamos ter que ser levantados por Ele para poder interceder e fazer essa a diferença, mostrar o peso e a importância da minha oração diante de Deus por uma cidade, por uma nação. Com esta palavra eu te abençoo e deixo para você refletir, considerar, pois assim declaro a bênção de Deus sobre a tua vida, no nome de Jesus. Amém.